Olá, alunos, tudo bem? Então, estou aqui hoje para gravar um vídeo das dúvidas que ficaram da aula do dia 19/6. Então, a nossa primeira dúvida é da Juliana. Ela quer saber alguns exemplos sobre a elasticidade, quando é elástica, quando é inelástica, quando é unitária. Então, a gente pode dizer um exemplo, de um produto que ele é elástico, por exemplo, os veículos e carne. Então, ele possui uma elasticidade maior do que 1, sua variação é maior do que 1, então eles podem ser considerados produto elástico. Inelástico, a gente pode dar o exemplo, por exemplo, de eletricidade, de alimento. Então, são produtos que possuem a sua elasticidade menor do que 1. E unitária, nós temos, por exemplo, a moradia, porque um aumento no preço irá variar bem pouco, não irá variar a quantidade consumida de moradia. Outra pergunta é do Marcos, do Polo de Mauá. Coca-Cola e Pepsi se enquadram em qual estrutura? Nós podemos dizer que ele é um oligopólio, porque ela faz parte, então, das empresas de bebidas, Então, por isso, a gente pode dizer que é um oligopólio. O Ronaldo, do Polo de Terra Rica, está perguntando: a demanda é um aumento da procura pelo produto? A demanda, ela é um desejo de adquirir um determinado bem ou serviço. Então, ela pode tanto aumentar quanto diminuir, Então, a demanda ela vai variar conforme o preço do produto. Então, se tem, de maneira geral, então, quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada irá diminuir, ou seja, o desejo de se adquirir um determinado bem ou serviço, ela irá diminuir. E o contrário também é verdadeiro. Quando diminui o preço, então deseja-se que haja um aumento da quantidade demandada. O Guilherme, do Polo de Santarém, pergunta qual a diferença entre demanda e procura. As duas palavras elas são sinônimos, são a mesma coisa, não muda muito. Outra pergunta, então, do Elvis, do Polo de Belo Horizonte, pergunta se a curva de utilidade total e marginal pode ser comparada com a curva de oferta e demanda. Não, não pode. São curvas diferentes e elas então não podem ser comparadas. O Guilherme, novamente do Polo de Santarém, ele quer saber como encontrar o valor da elasticidade de um determinado bem ou serviço pela sua fórmula matemática. Então, a elasticidade de preço, assim como a oferta, ela é dada pela variação do preço da quantidade pelo preço. Então, para encontrar a quantidade a elasticidade, então basta então dividir, encontrar então a variação da quantidade e dividir pela variação do preço. E assim você acha então, essa é a fórmula matemática para encontrar a elasticidade. Aí sendo maior do que 1, ela é elástico, menor do que 1 é inelástico e igual a 1, a gente pode dizer então que ela é unitária. O Renato, do Polo de Pará de Minas, diz que está com dúvidas sobre o equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado, ele dá quando não existe pressões da demanda e da oferta. Ou seja, quando o preço é atingido, é o preço ótimo. Então, os compradores estão satisfeitos com o preço que está sendo vendido uma determinada mercadoria e os produtores também estão satisfeitos, ou seja, não está havendo pressão para que haja aumento da quantidade ofertada e também aumento do preço, e nem também redução na quantidade ofertada ou demandada e nem redução de preço. Então, é aquele ponto onde que não existe pressões sobre o preço e as quantidades. Vamos lá, o Guilherme, do Polo de Santarém, pergunta se um mercado competitivo pode ser perfeito ou imperfeito. Pode sim, nós podemos ter um mercado perfeitamente competitivo e um mercado imperfeitamente competitivo, só que é muito difícil você encontrar isso, Um mercado normalmente, como eu disse na nossa última aula ao vivo, na nossa penúltima aula ao vivo, é muito difícil você ter um mercado que é extremamente competitivo. Sendo que o mercado então, que mais se enquadra, que mais poderíamos comparar, é o mercado agrícola, pelas suas estruturas. O Aparecido, do Polo de Colorado, está dizendo que eu tenho que fazer uma curva de demanda para cada produto quando faço um comparativo? Não, você pode utilizar a curva de demanda para o mercado. Como que é isso? A curva de demanda de mercado ela é a
soma da curva das demandas individuais. Então, basta somar a curva de demanda individual, das várias demandas individuais, que você tem a sua curva de demanda de mercado, que é a mais utilizada, né? O Erinson, do Polo de Divinópolis, gostaria de ouvir por que o fato do preço influencia tanto na venda. Como mudar isso em um produto que vai ser lançado no mercado ou mesmo já existente no mercado? Bom, o preço acaba influenciando mesmo na venda de um determinado produto, mas não são todos os produtos que o preço influencia. Então, o que é determinante, na verdade, também? A qualidade do produto, o seu mercado, os consumidores e o que pode ser feito, então, para que o preço não influencie tanto na venda. Pode ser tido, então, alguma estratégia de mercado, alguma estratégia de marketing, né, para a hora de lançar um produto ou até mesmo para aqueles produtos que já existem. E também levar em consideração a qualidade do produto. Tudo isso, então, pode fazer com que o preço não seja tão determinante na venda, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigada por estarem aqui comigo durante essas respostas. Até mais!